André, né? Você é o amigo chato do Pet ou o Pet é o seu amigo chato? As duas coisas. A gente, uma mão lava a outra aqui. Boa tarde para vocês, boa tarde a todos do Seleção Sport TV. A Central do Mercado está chegando e com notícia fresquinha em relação a Wagner Love. O Wagner Love iniciou as conversas, ou o Besiktas da Turquia iniciou as conversas para a rescisão de contrato do Wagner Love. Lembrando que tem uma dívida, né? O Wagner Love tem um dinheiro a receber de salários atrasados, não está treinando com o time principal, está treinando com o Sub-21, algo que deixou o Wagner Love muito irritado, muito chateado, sem respostas, mas agora o Besiktas procurou o Wagner Love e já dá início às conversas para a rescisão de contrato. Ele tem até o dia 31, né, que é o fechamento da janela para transferências da Europa. O Wagner Love que está na mira do Corinthians, isso já é público, o próprio Carille disse que não tem nenhum problema, joga ele e Bozelli, podem jogar juntos, o argentino que chega como contratação também para o ataque do Corinthians, o próprio Duílio Monteiro Alves, que é o diretor de futebol do Corinthians, também publicamente dizendo do interesse do Wagner Love. As pessoas que trabalham com o Wagner Love também admitem um contato com o Corinthians, e é isso. Agora essa reunião que começou, esse start aí que o Besiktas deu em relação à rescisão de contrato, é uma grande notícia, sem dúvida nenhuma, para o Wagner Love, que quer voltar para o Brasil, e principalmente para o Corinthians, que quer contar com o atacante, viu, Marcelo Correge? André, interessante a notícia para a torcida corintiana. 34 anos o Wagner Love, é isso? 35 anos. 35 e tem uma história no clube, né? Tem uma história no Corinthians, começou não muito bem, depois deu a volta por cima, enfim, saiu muito bem com a torcida do Corinthians. Certamente o torcedor do Corinthians vai receber de braços abertos, né? Também acho, Fernando. Até daqui a pouco, 34 anos de idade, confirmando novamente. 34. Questão de idade de jogador no Brasil é sempre um pouco complicado. Vai fazer 35 esse ano, pronto. Pelo ano de nascimento, a gente pensa muito pelo ano de nascimento dos jogadores aqui no Brasil. Fulano é da geração 85, 86, né? Muito comum isso aqui no Brasil. Gente, Wagner Love no Corinthians para jogar ao lado do Bozelli, que é um centroavante clássico, já contratado, mas que ainda não começou a treinar com a equipe corintiana. Por mais que eu não ache impossível que joguem juntos, eu só consigo ver num primeiro momento num desenho de time do Carille um deles. E eles são bem diferentes entre si. E ainda tem o Gustavo no elenco. Mas o Gustavo para mim é opção ao Bozelli, quando ele não tiver de acúmulo de jogos, disponível. Né? Mas são bem diferentes entre si, por isso podem jogar juntos. Acho que o Wagner Love tem uma característica de se movimentar que pode ser interessante em determinados momentos, mas não imagino o Carille logo de cara desenhando uma equipe que tenha dois jogadores diferentes. O desenho inicial do Corinthians da temporada, claro que ainda é um desenho absolutamente inicial, é aquele clássico de muitos times brasileiros neste começo de temporada, com 2 volantes, uma linha de 3 jogadores, com exigência de que os 2 abertos voltem muito para marcar. No caso agora estão sendo o André Luiz e o Sornoso. O Sornoso machucou, talvez o Pedrinho estreou no campeonato. Acho que exigir isso do Wagner Love talvez seja exigir demais aos 35 anos. Ele jogaria como o cara atrás do 9, né? Ele sacrificaria um camisa 10. Sacrificaria um Jadson centralizado, quando o Jadson não estivesse, um Sornoso centralizado, enfim. E eu acho difícil que o Carille faça isso constantemente. Em uma ou outra circunstância, é bem possível. Essa é uma opção de jogo. Interessante essa opção de jogo. Ainda tem o Roger no elenco, que foi um jogador que chegou para ser titular quando chegou ao Corinthians, teve algumas boas atuações, mas nunca se firmou como titular do time. Todo respeito, mas entre Gustavo e Roger, no momento o Gustavo está bem mais na frente do Roger. Se estavam falando que alguém no elenco, tem elenco o Gustavo, que é um centroavante que é opção, que Mauro Bozelli não começa bem, precisa de tempo de adaptação. E que deve ser titular contra o São Caetano já na estreia do Campeonato Paulista. E vai ser porque Mauro nem chegou. Nem chegando, né? Mas eu acho que, está dizendo, o Corinthians está recebendo o Wagner Love com braços abertos, acho que todos nós recebemos um grande jogador com braços abertos, querendo ver ele no campeonato, né? Você jogou com o Love no Flamengo? Joguei em 2010. O Império do Amor. Império do Amor é Love e Wagner. Adriano e Wagner, mas é bom jogador. O que ele está dizendo? Tudo vai depender como vai se encaixar aí na cabeça do Carille. Lógico, óbvio, né? A gente já vê que o Ramiro, que é 2 volantes que você está falando, né? É o segundo volante que não é volante. Sai. Que não é volante.
Então pode se montar um sistema aqui no Corinthians diferente, talvez com 2 atacantes, e que faz tempo que a gente não vê 2 atacantes assim para jogar. Mas os 2 atacantes são goleadores, são experientes, e se começam a fazer o gol, se ajusta depois como vai jogar para trás. Ajusta. O importante é que aos poucos o elenco do Fábio Carille começa a ganhar corpo, opções. Uma das opções, no setor defensivo, o Manuel assinou contrato por 1 ano, está no Corinthians, já foi apresentado, jogador que na última temporada fez apenas 22 partidas pelo Cruzeiro, 1 gol, 3 cartões amarelos, nenhum vermelho, 1.850 minutos em campo. Daqui a pouco a gente vai ver esses números aí na tela, por enquanto vocês acompanham as imagens da apresentação do Manuel. Esse jogador apareceu muito bem no Atlético Paranaense, começou como titular no Cruzeiro, depois perdeu o espaço para o Léo. No Corinthians, ele chega numa composição de zaga que parece ter um espaço ali para mais um jogador, né? Ainda o Henrique me parece titular absoluto, um jogador mais experiente, mais técnico. O Manuel é aquele jogador de vigor físico, estando bem fisicamente, pode contribuir com isso. Como é que vocês avaliam, aliás? Ele chega para ser titular. A zaga do Corinthians tem uma situação curiosa, que realmente o Henrique é um titular. Muitos corintianos parecem preferir o Léo Santos como segunda opção. Eu sinto isso de muitos amigos corintianos. Do que o Henrique? Do que o Pedro Henrique e do que o Marlon, que agora foi testado. O primeiro teste do Carille, primeira formação de time, ele prefere o Pedro Henrique. Depois ele testa o Marlon. E muitos corintianos gostariam de ver o Léo Santos. Então há um espaço aí a ser preenchido. Há um espaço sem dono, claramente, nessa zaga do Corinthians, de parceiro do Henrique, e o Manuel chega para ser esse jogador. Rafa, você acha que o Manuel é esse jogador realmente que preenche uma característica que o setor defensivo do Corinthians não tenha, talvez? A única ressalva é de um treinador tão... que goste tanto de sistemas defensivos e que tem um trabalho muito forte nesse caminho, tenha aberto mão do Manuel, que é o Mano Menezes, né? Os números que eu falei anteriormente, que são relativos à última temporada do Manuel, no Cruzeiro. Sim, ele jogou pouco, teve a questão da lesão, né, que é mais pesada, da fratura no 5º metatarso. Jogou pouco nesse sentido, mas ainda assim, foi a única ressalva que a gente fez falando sobre essa contratação. A ideia de que o Mano, que bem ou mal conhece até mesmo o que é o desenvolvimento do trabalho dos últimos 10 anos de Corinthians, com 2 passagens no clube, com o Carille presente no clube, né, e muito também alinhado com essa parte defensiva da equipe, antes até de assumir como treinador. Agora, o Carille também é extremamente capaz nesse sentido, né? E se gostaria de contar com o jogador é porque imagina que ele... Confia no potencial... tenha um encaixe em algum lugar. De recuperação até do jogador. Pet, você, como treinador, você gostava de apostar nesses jogadores que tiveram um passado positivo, um período difícil, aí tentar recuperar esse jogador de alguma forma? A maior resposta é a aposta do Cruzeiro no Dedê. Apostou quanto tempo recuperando o Dedê, quanto tempo para que no final recebeu? Um cara que se dedica, que voltou a ser o melhor zagueiro do campeonato, que pintou agora na seleção. Então o Manuel já era o melhor do campeonato em 2013, melhor zagueiro. Depois teve problemas, desentendimento dentro do clube, com Petralha e tudo que, renovação do contrato, não conseguiram renovar o contrato e forçou a sua saída, porque tinha opções. Chega aqui, teve problemas de lesão, algumas lesões e, claro, recuperação do Dedê, o Léo estava com moral, momento que provavelmente insatisfação dele de não ter jogado tanto, que não está nos primeiros planos do Mano, optou com a oportunidade, vou pro Corinthians, que é um enorme clube. E que baita oportunidade já para a carreira de um jogador jogar no Corinthians. Para jogar lá, então, eu gosto dele, ele é muito bom jogador. Então eu espero que ele se recupere mesmo e volte a jogar aquele futebol que eu conheci ele em 2013 e 2014. Falando de zagueiros do Rodolfo do Flamengo, você gosta? Um bom zagueiro, experiente, que sofre com lentidão, mas... E também com lesões. Também com lesões. Mas chega um dia que talvez comece a parar essas lesões. E começa com o pé direito. E seja um ano meu que não vou ter, mentalmente, para não ter mais lesão. Olha aí, tá te observando. Não, tô brincando. Bom, Seleção Sport TV já falou hoje sobre o Corinthians, mas voltaremos a falar sobre o Timão, porque depois de quase 2 anos, abril de 2017,
o Corinthians voltou a ter um patrocinador master, como falamos, e o exibirá em sua camisa. Banco BMG, novo patrocinador master do Corinthians. Segundo o Thiago Maranhão informou, no troca de passes, é um contrato de 2 anos, no valor de 42 milhões de reais por temporada. E 30 milhões já teriam sido adiantados para esse ano de 2019. Isso é muito importante para o Corinthians, que apesar de ter cotas altas de televisão, vinha sofrendo... 2 anos, 42. 42 por ano. Por ano. 84 no total. Ótimos, É um ótimo valor. E o Banco BMG, durante um tempo, foi patrocinador de 27 clubes na primeira divisão do futebol brasileiro, depois diminuiu esse investimento e agora volta com força no Corinthians. Então, agora que recebeu o Corinthians já de golpe 72 milhões? De cara vai receber 30 milhões. Então por que 30 Um adiantado? Se tem por ano 42, por que 30 adiantado? É porque geralmente você distribui nos 12 meses, né, o recebimento. Tudo bem. Recebeu como se fossem Tudo bem. luvas do contrato? Questão assim de entender, adiantado, como se fosse Como vai receber? Isso do Acho que para o adiantado- torcedor não interessa muito como vai receber, mas sim que existe isso dentro do orçamento do clube agora, de fato, porque quando eles fazem o orçamento, eles fazem projeção de recebimentos, de valores a serem recebidos. E aí, quando de fato se fecha um contrato assim, como foi anunciado hoje de manhã, confirmado, realmente você pode contar com esse dinheiro para fazer contratações, para aumentar o nível da sua folha salarial. Dentro do Corinthians, como é que isso cai para vocês? Assim, para a torcida é um alívio, mas para os jogadores será que é um alívio também, né, de não ter nenhum tipo de problema financeiro na próxima temporada? A gente sabe que o Corinthians vive as voltas com pagamentos relativos à construção da Arena de Itaquera também. Aleluia. Jogador, quando escuta algo assim, comemora também, Aleluia. Pet? Abre champanhe? Abre champanhe, né? Mas é bom pro futebol, bom pro Corinthians, bom pro clube. 2 anos sem patrocinador é complicado. E o Vasco sofreu muito isso sem patrocinadores master. Isso não gera muito problema, diminui muito o teu poder econômico. Você não consegue segurar com o adversário, você fica um pouco para baixo, autoestima, né? Assim, então acho que é bom. Não chega a ser tão bom como que o Palmeiras tem ou que o Flamengo tem, mas acho que é bons números. Só os puristas do futebol gostam daquela camisa vazia, né? A moda antiga, sem Camisa patrocinador. vazia, time vazio. Pois é. A realidade atual é essa. Pois é. Nem os que tinham esse benefício durante muito tempo. O Barcelona não teve patrocinador na sua camisa, mas até o Barcelona cedeu a essa necessidade do mercado, aos valores mais altos do mercado atual. Então É um cenário interessante para o Corinthians, se a gente pensar que ele já fez as contratações ali talvez mais necessárias, mais pontuais, que falta um capricho aqui e ali. Ter esse dinheiro, e certamente uma boa parte desse dinheiro vai ser usado no futebol, né? Dá ao Corinthians um poder de fogo que até então ele não tinha, para de repente buscar um jogador diferenciado, buscar alguma peça que não estava nos planos iniciais e agora pode chegar. Não sei se é exatamente o caso do Wagner Love. ou do Guilherme Arana, de repente. Do Guilherme Arana, que talvez Trazendo seja de mais volta. necessário. Tem retorno com investimento Com financeiro. investimento financeiro. Mas enfim, abre-se um novo cenário para o Corinthians, cenário financeiro para contratações, para investimento. E como tudo que envolve Corinthians e Palmeiras, até em relação aos patrocinadores, a troca de farpas, a provocação, e a torcida embarca Será? nisso, as redes sociais, já teve. Não acredito. Ontem mesmo, antes da divulgação oficial do Banco BMG como patrocinador master do Corinthians, tivemos esse tweet aí. Se esse perfil passar de 21.813 seguidores até 23 horas e 59 minutos de hoje, no caso ontem, esclareceremos alguns rumores amanhã, fielmente às 12h30. Fielmente. Esse número é o número exato de seguidores da Crefisa nas redes sociais, no Twitter, que é o patrocinador master do Palmeiras. E aí a Crefisa respondeu: acorda inveja, tá tirando seu sono. E aquele emoticon assim da cara da dúvida, quem tem mais tem Crefisa. É, realmente, olha, quando o futebol provoca rivalidade até no ambiente corporativo, é porque realmente a temporada promete. Está na hora de começar os jogos, né? Comecem campeonatos, por favor. Falta de jogo. Vem de acordo à inveja. Rafa, você acha que o futebol paulista, de uma forma geral, viveu dias de inveja nos últimos anos por causa do dinheiro que era investido no Palmeiras? E o Palmeiras tem vendido. Foi a campanha do fim do ano passado, né? Sim. A campanha que fala em ver de acordo à inveja, né? Que gerou uma certa polêmica, enfim. E é exatamente o que querem as empresas quando
se vinculam aos clubes, né? É que chamem a atenção. E o que aconteceu ontem é um desses casos. Ótimo para os dois, né, patrocinadores. Sim. Brincando um pouco com isso aqui, 2016, campeão Palmeiras, né? 17, Corinthians. 18, Palmeiras devolveu. Mas se Corinthians devolver esse ano, vai ser um duro golpe pro Palmeiras. Vai ser um duro golpe No pro Campeonato Palmeiras. Brasileiro, você diz? Tô falando do brasileiro. Vai ser um duro golpe pro Flamengo, que tá investindo Não. mais dinheiro que os dois. Tudo bem que vai ser pro Flamengo outro pretendente. Mas tô dizendo, entre eles, essa brincadeira, né? Vai ser aí principalmente com o tamanho de investimento que tem Palmeiras, tamanho do elenco que tem Palmeiras. Mas de fato, o período de quase 2 anos sem o patrocinador principal na camisa é algo que chama atenção para um clube do tamanho do Corinthians, um poder de alcance que a camisa do Corinthians tem como local de exposição de marcas, mas isso está resolvido, a torcida do Corinthians pode respirar aliviada.